Olá pessoal, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável recebe uma visita muito especial hoje. A jornalista, uma amiga, a Fernanda Bruni, presidente e fundadora do Instituto Eu Tenho Nome. Fernanda, é uma honra, um prazer te receber aqui hoje. Obrigado por você ter aceitado o convite para conversar com a gente sobre o Instituto, sobre a situação da pessoa com deficiência, sobre as questões que a gente precisa tratar com muita seriedade sobre esse tema, tá bom? Fernanda, obrigado, viu, por você ter aceitado o convite. Obrigada eu, é uma honra estar aqui hoje e eu acho que o Planeta Brasil vai mostrar realmente que o Brasil é um planeta, um país de dimensões continentais que precisa ter um olhar inclusivo para a pessoa com deficiência. Olha, gente, o Instituto Eu Tenho Nome, ele surgiu com a proposta de defender as pessoas com deficiência, né? Mas sobre ele eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho. Nessa câmera aqui, Fernanda, conta um pouquinho da história do Instituto e como é que surgiu a tua relação com ele, como é que você teve a ideia de criar o Instituto? Bom, o Instituto nasceu quando eu achei que as pessoas com deficiência podem tudo. Eu tenho uma deficiência, algumas, e eu consegui vencer todas elas. Eu sei que as pessoas que têm a deficiência e estão acamadas não conseguem, mas a gente pode virar esse disco e fazer a diferença. Eu resolvi lá em outubro de 2019 fazer o primeiro concurso de Miss com deficiência intelectual. Eu consegui o Clube Curitibano, foi uma festa linda. E qual é o nome? É Miss Síndrome de Down, Miss isso. Aí pensando, uma amiga minha disse assim, Fernanda, eu tenho nome. Vamos fazer o Miss Eu Tenho Nome. Sim. Tá bom, eu fiz, porque é um nome tão banal, mas ao mesmo tempo tão grande, porque não é a cadeirante, não é a cega, não é a surda, é a Maria, o João e o José. Todo mundo tem um RG e um nome. Então é essa que foi a diferença, e quando terminou o concurso, me perguntaram, vamos montar um instituto para mostrar que as pessoas com deficiência podem ser protagonistas? Foi aí que a gente nasceu. Tudo bem que menos de um ano depois o mundo parou com a pandemia, mas isso é uma longa história que a gente conseguiu fazer a diferença. Fernanda, a ideia do Instituto, a proposta principal é criar uma consciência coletiva a respeito da importância de respeitar as pessoas com deficiência. Basicamente é isso, então? Com certeza, é isso sim. Pessoas com deficiência, antes de qualquer coisa, é uma pessoa. Sabe? Vidas importam. Eu estou cansada, exausta, irritada, de assim dia também eu ter que ir nas minhas redes sociais e falar do que a gente tem visto do preconceito. Não só da pessoa com deficiência, mas de todas as outras. Preconceito é crime. Se você não quer acreditar em mim, não tem problema. Basta ver o Código Penal brasileiro e a Constituição Federal. Não precisa muita coisa, só você ver isso, porque isso me deixa extremamente triste e aborrecida. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da legislação, né, Fernanda? Tem muitas leis que protegem a pessoa com deficiência, assim como outros grupos que são discriminados, que sofrem preconceito o tempo inteiro. Fernanda, eu queria que você me ajudasse a definir para as pessoas entenderem o que define uma pessoa com deficiência? Porque tem muitas formas de deficiência, né, Fernanda? Das mais variadas naturezas. O que define uma pessoa com deficiência do ponto de vista jurídico para a pessoa entender? E outra coisa é a denominação, né? As pessoas não sabem se relacionar e nem conversar com a pessoa com deficiência porque não sabem como se reportar a eles. Então eu queria que você esclarecesse um pouquinho como é que deve ser feito esse processo e qual que é a definição correta da pessoa com deficiência. A definição correta é essa, pessoa com deficiência. Necessidades especiais não existe mais, por quê? Você, quando nasce, você tem uma necessidade especial, tendo ou não tendo a deficiência. Se abordar a pessoa com deficiência, fale com ela.
porque de uma forma ou de outra ela irá saber te responder do jeitinho dela. Sabe? Aquela que não sabe falar ou não pode falar, ela tem outros métodos de falar, mexer com os olhos, com a mão, alguma coisa ela vai te indicar a isso. Outra coisa, pessoa com deficiência, não é deficiente, não é necessidades especiais, não é nada dos outros. Ai, mas é muito ruim, não é portador. Pelo amor de Deus, olhem no dicionário. No Brasil, a palavra portador, eu porto meu óculos, eu porto meu celular, eu porto para objeto. Eu tenho a minha deficiência, não vou sair e deixar de ter a minha deficiência daqui a pouco. Ela está comigo. Então eu tenho. Não é nada de errado dizer que a pessoa tem deficiência. Ela tem que saber que ela tem a deficiência. E isso que é o mais importante. Fernanda, antes de começar aqui o programa, a gente está falando sobre a questão das estatísticas, né? Dos dados relacionados à pessoa com deficiência. Fernanda, o IBGE aponta que em 2020, 24% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência, né? Isso dá 45 milhões. Os números são esses ou esse dado já está desatualizado, está errado? Como é que fica essa questão da estatística, Fernanda? Esses números devem ser aprimorados? Como é que vocês avaliam isso? Como é que o Instituto avalia essa questão da estatística? Os números são esses mesmos, mas eu acho que o IBGE falha em algumas questões, porque no censo, no último censo que teve, na minha casa não perguntaram se tinha uma pessoa com deficiência. Faz aquela análise simples, não, querem saber quantas televisões tem, né, quantos carros, isso, aquilo. Meu pai usa óculos, a minha mãe é acamada e por aí vai. Então eu acho que se o IBGE fizesse realmente uma pesquisa qualitativa, esse número, infelizmente, iria aumentar bastante. O que está faltando, então, na tua opinião, é uma mudança de metodologia do IBGE, é isso, Fernanda? Exatamente. Para incluir esse público e dar a possibilidade de que as respostas possam ser mais amplas, mais específicas, na verdade. Sim, né? com certeza. E eu ainda digo mais, a pessoa do IBGE tem uma outra coisa, tem muito surdo que mora sozinho, que trabalha, faz aquilo. Ninguém, ou raríssimas pessoas do IBGE, sabe a língua brasileira de sinais. Libras, que é a segunda língua do Brasil. E outra coisa, é língua. Também estou revoltada. Hoje mesmo eu tive que dar uma bronca na minha rede social, que fala que é linguagem. Qual é a diferença? Eu disse, então tá, eu vou começar a dizer que a linguagem brasileira, a linguagem no português não é linguagem, é língua. E foi assinada, não vou entrar no mérito da política, em 2002, pelo então presidente do ano. Vocês pesquisem, que eu não vou citar nomes para não ficar dizendo que eu estou ajudando A ou B. Ele, dia 24 de junho de 2002, a língua brasileira de sinais foi outorgada a segunda língua brasileira. E não é usada, né, Fernanda? Pouca gente usa. E aí eu já te pergunto, emendando a pergunta, não está faltando a inclusão dessa questão nas escolas, ensino fundamental, ensino médio e até nas universidades, Fernanda? O pessoal entender a importância dessa linguagem? Sim, está faltando. Essa língua é belíssima, sabe? Tem que se falar não só nas escolas, mas na faculdade, nas televisões, sabe? É fazer esta diferença no governo, sabe? Precisa. O surdo tem o direito de saber se gosta de A ou B e fazer essa diferença, sim. Entendi. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem direta. A gente sabe que os problemas que a pessoa com deficiência são múltiplos, né? São vários, você falou do preconceito e tal. Mas eu queria citar um que eu acho que talvez seja um dos mais graves, que é a questão da acessibilidade, né?
E não é só em Curitiba, né, onde a gente está agora, mas eu falo em outros lugares em que você não vê essa preocupação, tanto na área privada quanto na área pública, de oferecer acessibilidade à pessoa com deficiência que tem problemas de locomoção. Esse é o maior problema, Fernanda, que a pessoa com deficiência enfrenta hoje? Ou é o mais comum, ou você aponta outra situação que você acha que é mais grave do que esse? É o mais comum. Talvez é grave, sim, mas a acessibilidade a gente tem que entender que existem três: a de comunicação, a arquitetônica e a atitudinal, que eu acho que é a mais importante, porque você pode não ter um espaço acessível, mas você tem uma atitude acessível que faz você fazer a diferença. Você vai em alguns lugares que não tem isso. O peso, eu vou dar um exemplo de um conhecido meu que estava andando aqui em Curitiba, na Rua 15. Ele era cego, estava com a sua bengala na pista tátil e saiu da pista para ir, que ele sabia, não sei como é que ele fez, mas ele conta, tem lá na cabeça dele, que ele saindo dali, ele virando para a esquerda, ele ia estar no McDonald's, para lanchar, para o que fosse. 5 pessoas tiraram ele da pista e colocaram ele na pista de novo. Não perguntaram, simplesmente tiraram e botaram. Não perguntaram se ele queria ir. Daí na quinta pessoa disse assim, pelo amor de Deus, agora você me coloque, me leve até o McDonald's, que é lá que eu quero. Eu não quero estar só na pista. Até porque tem um erro que não tem a pista tátil para ele chegar nos locais importantes, né? Por exemplo, você vai na Rua 15, aqui em Curitiba, a gente fazia várias caminhadas no dia da acessibilidade, da pessoa com deficiência e tal. Tem um bondinho no meio do caminho, tem uma árvore com um redor ali no meio do caminho, que o dono do bondinho falou para mim, o locatário ali, eu boto para trás, dou para frente para deixar a via mais livre. Resposta que ele obteve: não posso, porque a prefeitura diz que é esse local do bonde. Só que então a pessoa com deficiência, principalmente a física, não tem o direito constitucional de ir e vir. Porque como é que você vai andar nessas calçadas de Curitiba com cadeira de roda? Isso é uma outra coisa que quando eu fui candidata a vereadora, ainda bem que eu perdi as eleições, que não é isso que eu quero, mas quem faz rua faz calçada, sabe? E fale para a pessoa que tem que manter esse passeio. Daí bota uma árvore, bota não sei o quê. Daí diz, mas o mundo é assim. Desculpa, o mundo não é assim. Eu não vou viajar muito longe, não. Você vai para a Argentina. O passeio, a pessoa com deficiência pode ir, pode passear por ali. Porque tem um local para cadeira de roda. Mas o Petit Pavê é histórico. Ok, é histórico. Então, está olhando ali que naquele espaço é histórico, mas o resto... Dá para ajustar. Dá para ajustar. Aqui não, o pessoal vai nesse Petit Pavê, você cai, você se machuca, daí você vai lá na prefeitura. Vai aonde na prefeitura? Porque, desculpa, Aurélio, mas eu vou ter que dizer aqui, Paraná e Curitiba, capital do estado, não tem secretaria ordinária da pessoa com deficiência. Tem um espaçozinho ali que pouco se faz e a secretaria e o estado não tem. Tem uma também que quem responde pela Secretaria do Estado é uma pessoa que não é deficiente, pela Secretaria do município também é uma pessoa que não é deficiente, apadrinhadas por políticos. Nada contra, eu acho que precisa, mas nada sobre nós sem nós. Tem que haver uma maior sensibilidade do poder público, né, Fernanda? Sim. Mas eu queria tocar no outro aspecto, já para pegar uma emenda aí, um gancho da tua fala. O setor privado também, muitas vezes, né, Fernanda? E não é por falta de recurso, inclusive, né? Porque eles têm dinheiro. Você pega bancos, por exemplo, né?
também você não vê essa acessibilidade toda. Você falou da questão que não é só física a acessibilidade, né? Mas é voz, né? Garantir o direito à fala, enfim, e é isso que eu ia te perguntar. No setor privado também muitas vezes isso não acontece, né, Fernanda? Isso é um outro aspecto também grave, né? Grave, o setor, acontece também, mas o setor privado tem medo da multa. Alguns, eu não vou também citar nomes, mas a gente conhece aqui no Paraná uma empresa que prefere pagar multa, e multa alta, do que dar um espaço para a pessoa com deficiência. Sabe, é triste isso. Eles até não conseguem identificar, parece, a pessoa com deficiência como consumidor, né, Fernanda? Não entendem que é um consumidor importante, que é uma pessoa que tem que ter os seus direitos preservados, mas acho que é uma falta de visão, muitas vezes, desse entendimento de que também é importante para eles ter esse público, né, Fernanda? Sim, a pessoa com deficiência compra, ela vai nas lojas. Uma vez eu fui com a minha mãe, que estava usando uma cadeira de roda, conseguiu, onde a gente estava, prontamente emprestou uma cadeira, então a empresa tem esse olhar para a pessoa com deficiência, mas ela entrou em uma determinada loja que ela queria passar para ver as coisas. E eu puxei a arara para um lado e para o outro. 4 seguranças foram até mim, como se eu fosse uma bandida, e a minha mãe também, porque ela estava mexendo na estética de como estava a loja. Eu disse, mas eu boto depois. Ah, não. Eu simplesmente joguei tudo que estava lá, a gente ia fazer uma compra grande, e eu não entro mais nessa loja. Daí mandam um e-mail, mandam isso, pedem Aí desculpa. já é tarde, né? Aí não adianta. Aí não adianta, não tinha desculpa, tá? É feio isso. Sim. A gente não vê isso fora do Brasil. Continua, é ruim também, mas eu acho que existe um olhar mais acessível. A gente está muito longe ainda do ideal. Muito longe. Vamos aproveitar, Fernanda, se você me permite, que você já falou do exterior aqui. Tem algum país ou alguns países que você acha que são um exemplo, ou que pelo menos têm políticas mais avançadas de respeito à pessoa com deficiência? Vamos falar da Europa, por exemplo, você falou da Argentina, né? Onde parece que a coisa, não sei, pelo menos Buenos Aires, imagino que você tenha falado de Buenos Aires. Mas você vai falar da Europa. Tem algumas experiências bacanas que você acha que dá para a gente aproveitar? Portugal. O que Portugal está fazendo diferente que a gente não faz, Fernando? O espaço histórico. Nada mais histórico do que Lisboa e Portugal e tantas outras cidades. Tem um espaço histórico, com um piso histórico, mas tem um espaço que a pessoa cadeirante, cega, surda, que daí botam para ver a língua de sinais deles. E outra coisa, o autista. O autista tem respeito nos lugares. Aqui a gente está começando a olhar, porque agora virou moda. Todo mundo acha que o autista é o autista. Só que saindo do Brasil, o autismo não é uma deficiência. É um transtorno. Só que a gente aqui teve que colocar porque não é respeitado. O autista precisa de um lugar menos barulhento, menos que possa... Normalmente, se ele for grau 1 ou 2, ele é muitíssimo inteligente. E vamos pensar o seguinte, vocês que estão me ouvindo aí do outro lado, vocês têm um celular, né? Certamente pode ser iPhone, se for... Steve Jobs era autista nível 2. Aprendeu a falar depois dos 10 anos. Ah, você aprendeu química, né, na escola? Você já ouviu falar em Einstein? Ele era autista. Bill Gates é autista. O Messi não é autista, agora ele está no Asperger, que é um pouquinho abaixo, mas tem o transtorno. Vamos olhar a pessoa com deficiência, no caso o autismo, não como um deficiente. Tira o D. É a coisa mais bonita que tem, uma pessoa que tem muita eficiência. Eles são muito inteligentes, eles sabem olhar, Van Gogh,
Quer um quadro melhor do que de Van Gogh? Dizem que ele era autista também. Então, a gente tem que olhar essas pessoas como pessoas, que é o mais importante. Ô, Fernanda, uma outra questão que eu queria abordar contigo é a questão que você acabou falando de um monte de gente que se deu muito bem por competência, por talento, por inteligência acima da média, né? E a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Fernanda? Problema sério ainda, né? Segundo o IBGE, eu não sei se a estatística também está correta, mas 7 entre cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho e podem trabalhar, devem trabalhar. Então a pergunta é, isso é um problema grave, né? Tem empresa que não entendeu ainda a importância de ter pessoas com deficiência nos seus quadros, né, Fernanda? Sim, é gravíssimo, mas quando você coloca uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, você vai ensinar ela, ou qualquer pessoa que estiver nessa empresa, o que essa empresa está querendo de você. O que acontece muitas vezes na pessoa com deficiência? Eles são colocados num quartinho, num lugar, e ficam lá o dia inteiro sem fazerem nada. Lógico que vão ficar irritados, lógico que vão, não vão querer isso. Pessoa com deficiência, eu disse e vou repetir, tirando as que estão acamadas, as outras podem tudo. Sabe, eu dei um exemplo do Bill Gates. Quer dizer que ele nunca poderia ter trabalhado? Meu Deus do céu, ele é dono da Microsoft. Ele faz aquele espaço ali da pessoa com deficiência que tem um horário para descanso, isso, aquilo. Por que isso? Porque ele precisa. Ele, como autista, precisa desse olhar, desse momento de não fazer nada. Nada que eu digo é nada de nada. Ele fica olhando para o céu, ele fica mexendo no computador dele e outras coisas, mas não fazendo nada produtivo enquanto empresa. Eu acho que é uma hora e pouco, mas isso tem que acontecer. Aí que é uma acessibilidade atitudinal. E que as empresas ainda no Brasil está difícil. E não por falta de lei, né, Fernanda? Porque a Lei 3.146 vai completar 20 anos em 2025, né? Tem 18 anos. E aí tem a Constituição Federal de 88, Direitos e Garantias Fundamentais, a Declaração Universal de Direitos Humanos também. Então eu te pergunto, Fernanda, se não é problema de lei, de falta de lei, qual é o problema que leva as pessoas ainda a terem preconceito, ainda não incluírem a pessoa com deficiência? É cultural do Brasil, é característico do Brasil esse descaso com esse público? Como é que você interpreta isso? Tem a Lei Brasileira de Inclusão, que também tem a NBR 9050. O Brasil tem milhões de leis, é o país que mais tem leis. Mas falta de lei, né? E não falta lei, e são leis bacanas, bonitas, lindas de ler. E tem a Convenção da ONU, que o Brasil foi o primeiro país, não só a aceitar, a assinar, mas a ratificar. Qual é a dificuldade de obedecer ela? Nenhuma, mas querem fazer mais leis. Por quê? Para botar o nome do ABC. Tem a lei do autismo, a Berenice Piana, aí tem a lei do autismo também, o filho do Mion, Romeu Mion. Nada contra essas leis, mas não precisa mais nenhuma. Basta você, que é um gestor ou que é um político, que está na frente de tudo isso para acontecer, você ler, interpretar com tua equipe de advogados, ou sei lá, o que for, você obedecer ela. Sabe? Não precisa mais ler. Ah, mas eu tenho que fazer outra lei. Chega, não precisa de lei nenhuma. Para que mais uma? Para botar o nome do Zezinho? A gente, quando lançou o projeto Planeta Brasil Sustentável, temos a intenção de apoiar iniciativas como essa, né, Fernanda? Então fica aqui até a provocação, o desafio para os empresários, as empresárias que têm interesse, que acham que precisam aprovar projetos, iniciativas nessa área, apoiar iniciativas nessa área. O Instituto Eu Tenho Nome é uma delas, né, que merece apoio. Fica aqui o desafio para que possam também investir em projetos, né,
ô Fernando, de inclusão, que possam usar recursos que poderiam ser, por exemplo, batidos no imposto de renda para projetos como esse. Eu acho que é uma coisa que está faltando no Brasil ainda, como acontece nos Estados Unidos, onde muitas vezes as empresas privadas investem em universidades, né, Fernanda? Então, é uma coisa que a gente tem que enfrentar no Brasil ainda, né? Bom, vamos lá. Fernanda, mais uma pergunta que eu acho que é interessante. A questão da deficiência, das pessoas com deficiência mental, né, que são aí em torno de 5%. Intelectual. Intelectual, perdão. No Brasil, em torno de 5%, não sei se a estatística está correta, Fernanda. O Brasil tem uma cobertura de assistência a pessoas com deficiência intelectual muito baixa, né, Fernanda? Tem que melhorar nesse aspecto. Outro problema grave, né, Fernanda? Eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão para a gente também. É baixo essa estatística porque as pessoas com deficiência intelectual não chegam até as pessoas que têm que fazer as estatísticas. Por quê? Deficiência intelectual é burro. Deficiência intelectual não consegue fazer isso ou aquilo. Não é burro, não são burros, são pessoas que têm uma dificuldade para fazer certas coisas. Mas pode ter aptidões para fazer outras, maravilhosas. É difícil. Talvez seja mais difícil estar com eles. Mas se você sentar e entrar no mundo deles, você vai perder tempo? Talvez, não sei. Mas é o mundo deles que você tem que entender. É um mundo difícil, não é fácil. Talvez seja o mais complicado. Porque eles estão naquela linha, aquela borderline, que de um lado eles estão... não tem nada, mas do outro lado, meio minuto depois, ele pode ter tudo. E esse borderline tem que ser visto como um olhar mais próprio. Exatamente. Adequado para isso. Porque se ele for tratado, ele pode ter uma sobrevida, uma vida gigante. Que pode fazer, pode pintar, ele pode... Não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma coisa, que eu acho que tem que ser visto também. Acredito que tinha que ter um censo, tá, do IBGE, essas datas, só para as pessoas com deficiência. Bem detalhado. Bem detalhado. Daí você vai dizer, mas daí você está excluindo o resto da população. Sempre nos excluem. Qual é a diferença de fazer um específico agora? E não é nem excluir, né, Fernanda? É complementar, talvez, Exatamente. Né? Detalhar mais. Exatamente. Né? Fernanda, a gente só tem meia hora, uma pena, né? Queria continuar com você a conversa, mas eu queria te agradecer por ter estado com a gente aqui. A gente sempre aprende muito quando traz algum entrevistado aqui, porque a gente vive um processo constante de aprendizado, né? A gente erra, eu também erro, então... trazer você aqui acaba sendo uma maneira da gente crescer também e aprender coisas que a gente não sabia. É por isso que a gente tem que te agradecer, não só pela presença, mas porque sempre nos ensina coisas bacanas. Obrigado, Fernanda. Palavrinha final aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, só para... Obrigada a todos, obrigada, Aurélio. É um prazer, é sempre muito bom falar sobre a vida da pessoa com deficiência. E eu vou deixar uma frase: acessibilidade e inclusão começa no nosso coração. Se você tem esse olhar inclusivo, lute por ele, corra atrás, que é muito bacana. E querendo saber alguma coisa do Instituto, nós estamos no Instagram, @Instituto Eu Tenho Nome. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Fernanda. Instituto Eu Tenho Nome. Siga o pessoal nas redes sociais, viu? Gente, obrigado pela audiência, pela participação em nosso programa. Nos siga nas redes sociais também e até a próxima semana. Obrigado, um grande abraço.